Saudações, pessoal! Na nossa última aula, nosso último encontro, dentro da disciplina de Laboratório de Banco de Dados, nós vimos como fazer a criação da base de dados, a criação do banco de dados e a criação das nossas tabelas. Além disso, aprendemos a verificar se as tabelas foram criadas corretamente, tanto no modo interativo, que é o modo gráfico aqui com o refresh, quanto no comando desc, de describe. E com isso nós criamos então a nossa primeira tabela no banco de dados. Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar as alterações que nós podemos fazer na tabela. Porque uma vez criado, e se essa tabela precisar ser modificada? Se a gente precisar criar uma coluna nova, modificar uma coluna, apagar alguma coisa nela, uma coluna já existente. Então, para isso, nós temos o comando alterTable e as suas variações. Então, o comando é basicamente alterTable add, quando eu quero acrescentar uma coluna nova na minha tabela. Eu tenho o alterTable modify, quando eu preciso modificar alguma coluna existente, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouquinho, fiquem tranquilos. E o alterTable drop column. Esse comando drop ele apaga uma coluna na tabela. Isso surge quando a gente tem a necessidade de fazer uma manutenção no banco de dados. Às vezes nós precisamos alterar o banco por alguma mexida no sistema, por uma manutenção requisitada no sistema, e para isso nós precisamos então alterar a estrutura da tabela. Lembrando sempre que esses comandos que nós estamos vendo de criação das tabelas, de alteração, eles são comandos DDL. Olha aqui, DDL, lembram? Data Definition Language. O que significa isso? Significa que são comandos de definição do banco de dados que, uma vez executados, não tem volta, não tem retorno. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver agora uma parte prática. Então, olha, vamos supor que eu queira, nós criamos a nossa tabela, né, de ITR voo, e vamos supor que agora eu queira acrescentar uma coluna nova nessa tabela. Eu quero acrescentar uma coluna com o nome do piloto. Então, eu defino aqui o nome para ela, defino um tipo de dado da minha coluna. A gente já viu na criação da tabela que tem os tipos primitivos, os tipos básicos de criação de colunas, de atributos. E com isso eu tenho o comando alterTable para incluir colunas novas. Então eu vou pegar o comando, trazer aqui para o nosso ambiente de programação. Então eu estou criando uma coluna nova. Venho aqui no raiozinho, no execute e rodo. Opa, aconteceu uma coisa aqui estranha, alguma coisa deu errado. Ele mostrou aqui o X vermelho para a gente. O que aconteceu? O que deu errado? Pensa aí um minutinho. Olha, tabela, voo, backup, não existe. Ah, o nome da tabela está errado. Olha aqui, nós criamos a tabela chamada ITR voo e no comando alterTable está com o nome errado. Então é muito importante esse esquema de comando e retorno do banco de dados. E tentar decifrar aqui as mensagens, né? Nem sempre são muito claras, mas às vezes elas ajudam a gente aí na nossa programação. Então vou fazer o ajuste correto, agora eu estou com o nome da tabela certinho, com o alterTable, vamos ver se funciona. Clico aqui no raiozinho, olha, verdinho, nenhuma linha alterada, tá? Ele não afetou nenhuma linha, por que isso? Porque a tabela está vazia, a gente está alterando apenas a estrutura da tabela e a princípio o comando foi executado com sucesso. Como é que eu sei que ele foi executado? Lembram? Eu posso vir aqui, clico com o botão direito, dou um refresh all, a última opção da janela pop-up. E agora eu venho na minha tabela e abro os triângulos aqui de opções. Abro a tabela, abro o nome dela e abro as colunas. Olha só, já apareceu aqui o nome do piloto. Então, eu tenho a garantia e a certeza que o comando foi executado com sucesso. Também eu posso dar um desc, tá? E apagar o restante aqui do comando
Venho no raiozinho de novo, e aí ele me descreve a estrutura da tabela. Ele traz a estrutura da tabela aqui para mim, contando com a coluna nova. Então, olha, o nome do piloto está aqui, é um varchar de 9. Por que ele é um varchar? Porque ele guarda letras, números, alguns caracteres, e ele tem um tamanho variável, ele varia com o seu tamanho. Então, primeiro comando executado com sucesso. Vamos ver então agora o segundo exemplo. O segundo exemplo é o modify. Vamos supor que eu quero modificar a estrutura de uma coluna. Eu quero mexer, no caso, no tamanho dessa coluna. Olha, o nome do piloto, 9 letras somente, é muito pouco para armazenar esse nome. Então eu quero aumentar o tamanho dessa coluna. Pode ser que eu consiga guardar o primeiro nome do piloto só, mas eu quero agora aumentar. Então eu vou utilizar o alter table modify. Pego o comando, volto aqui com ele. E como é que é a estrutura dele? Alter table, o nome da tabela, que aqui eu já vou tirar a nossa pegadinha, deixar o nome correto. Modify, o nome da coluna e o tipo de informação que eu quero para ela. Ela estava com um varchar de 9 posições, ela estava com 9 letras, e agora eu estou aumentando a largura da coluna dentro do banco de dados. Estou modificando a definição da tabela, aumentando a quantidade de caracteres da coluna que eu criei. Venho aqui, clico no raiozinho, lembrando que em toda execução é importante a gente sempre olhar a linha de output, mesmo que às vezes apareçam alguns códigos, algumas mensagens que a gente não entende aí muito bem, mas é importante saber se o comando deu certo ou não, sempre atentos aqui para o resultado. Olha, ele fez operação executada com sucesso, vamos confirmar, tá? Eu posso usar tanto o desc quanto o describe, é o mesmo comando. E agora, olha só, descrevi a tabela, já me apareceu o resultado na parte de baixo, e agora sim, o nome do piloto com 30 caracteres. Então, alteração efetuada com sucesso. Então, primeiro eu incluí uma coluna nova, depois eu modifiquei a estrutura dessa coluna, eu aumentei o tamanho dessa coluna, e agora vamos supor que eu não precise mais da coluna, eu quero apagar aquela coluna da minha tabela. Não quero ficar mais armazenando essa informação, não tenho mais necessidade, eu vou apagar essa coluna. Qual comando que eu utilizo? É o drop column. Então é o mesmo alter table com 3 variações. Agora eu vou utilizar o alter table com drop. Venho aqui, trago o comando para cá, acerto o nome da tabela, como a gente sempre tem feito. Aqui vamos esperar os segundinhos do nosso querido Windows. Então eu estou agora vindo aqui, beleza, acertando o nome da tabela e vou dar um drop column. Cuidado, uma coisa muito importante para nós. Cuidado com os comandos drop, porque eles apagam e não tem volta, não tem retorno. Uma vez que você deu drop column, ele apaga a coluna e não tem volta. Ah, se eu apaguei de uma forma acidental. Por que eu estou falando isso? Não é para deixar ninguém preocupado, ninguém com medo, não. Mas muitas vezes a gente começa a fazer estágio numa empresa pequena, numa empresa de pequeno porte, e quando vai ver, o dono lá, o responsável, ele entrega para o estagiário a senha do admin do banco. O que significa isso? A senha do administrador com todos os poderes. Então, uma dica para vocês: quando fizer um estágio, quando você começar a trabalhar no banco de dados, cuidado com os comandos drop. Procure alguém de nível sênior, procure alguém mais graduado para ajudar você, porque uma vez feito, não tem como desfazer. Se a gente apagar a coisa errada, a gente tem que parar o sistema, baixar algum backup, se tiver, muitas vezes não tem, mas se tiver, baixar o backup, e é um trabalho enorme, é um desgaste enorme.
muitas vezes desnecessário, tá? Aqui para a gente não tem problema nenhum. Nos laboratórios do Instituto, em casa, nós estamos utilizando aqui para fins educacionais. Não tem nenhum problema. Mas, se você tiver em algum ambiente empresarial, se tiver com algum banco de dados real nas suas mãos, tome muito cuidado, beleza? Bom, aqui para a gente, como não tem problema, eu venho no Alter Table, execução feita com sucesso, e agora eu vou aqui no modo gráfico. Vou dar um refresh, olha só, a gente tinha a coluna aqui e agora a coluna desapareceu, a coluna sumiu. Ela foi apagada da tabela, só aquela coluna, só aquele atributo, vamos supor, com os nomes dos pilotos, mas de toda a tabela. Se eu tivesse uma tabela com 100, 200, 1000, 5000, 10.000 registros gravados nela, não importa, todos esses nomes teriam sido apagados com o comando, beleza? Com isso, então, gente, nós vemos as 3 variações do comando de alteração na tabela. Então, voltando, repetindo, nós podemos alterar a tabela incluindo uma coluna nova, podemos alterar a tabela modificando uma coluna já existente, ou podemos alterar a tabela apagando alguma das colunas que nós precisamos. Por falar em eliminação de dados, da mesma forma que nós temos aqui o drop column, nós temos também o drop table. E aí eu dou uma outra dica para vocês. Existe também o drop database. Esse é o terrorzão, então. Imagina, drop database, paga todo o banco, com todas as tabelas, com todo o conteúdo, tá? Então, mais cuidado ainda quando tiver com o banco real nas mãos. Aqui nós temos então drop table e o nome da tabela. Então nós podemos apagar a tabela, os dados e a sua definição, tá? E volto a dizer, não tem retorno, não tem volta. Fez, está feito. Agora existe um outro comando que é o truncate table, que esse é um pouquinho diferente. Ele apaga todos os registros, os dados da tabela, mas ele mantém a estrutura da tabela ainda no ar. Ele mantém a estrutura da tabela intacta. Então vamos lá, 2 comandos para apagar informações na tabela. Na verdade são 3, né? A gente viu o alter table, drop column, aí eu apago uma coluna da tabela e todos os seus dados, mantenho as outras colunas, mantenho a definição das outras colunas, a definição da tabela e os outros dados. É isso. E eu posso envolver a tabela toda, eu posso envolver apagar dados de toda a tabela com os comandos truncate e com o comando drop table. Truncate table e drop table. Qual a diferença entre os dois? Truncate table apaga todos os dados da tabela, mantém a estrutura, tabela, definição, todas as colunas, tá? E o drop table, ele apaga os dados e também a estrutura da tabela. Então vamos testar aqui o nosso comando, tá? Vamos colocar ele para rodar. Aqui, pessoal, nós não temos dados incluídos nas tabelas, tá? Nós vamos ver aí nas próximas aulas o comando insert, que é quem popula o banco de dados. O que é popular o banco de dados? É incluir os registros, é incluir as informações no banco. Mas, mesmo assim, não impede da gente rodar os comandos, ok? Então, eu estou com truncate table, clico aqui no raiozinho, olha, rodou, sem problema. Ah, mas os comandos estão rodando todos. Lógico, eu estou copiando eles aqui da apostila para facilitar e agilizar o nosso caso. Mas se tiver alguma coisa errada, olha, ele já não aparece azul. Se eu tiver algum erro de digitação, além de não aparecer em destaque, quando eu clico, ele me dá o vermelhinho aqui, ó, me dá o X vermelho. E ainda me fala com o nome da tabela, tá? Toda essa operação ainda continua. Então, pessoal, truncate table, eu apago todos os dados da tabela. Se tivesse todas as informações, tivesse 1000, 2000, 10.000 registros, eu teria apagado esses registros
todos. Mas a tabela continua. Olha, eu venho aqui na minha tabela, tá? Faço um refresh, a tabela continua criada. A definição da tabela ainda continua no banco de dados. E agora eu quero acabar com tudo. Então eu vou trocar o truncate pelo drop. Não sei se vocês perceberam uma coisa interessante. Alguns comandos estavam em maiúsculo, outros comandos estavam em minúsculo. Uma coisa muito comum que o pessoal pergunta: tem diferença? E aí é o seguinte: para o ambiente Windows não tem diferença. Para o Windows ele não é case sensitive, ou seja, tanto faz você digitar o nome do comando e o nome das tabelas, dos atributos, maiúsculo, minúsculo, não faz diferença nenhuma. Eu posso arrumar um salseiro aqui, eu posso digitar parte maiúsculo, parte minúsculo, para o Windows não tem diferença. Já no caso do Linux, ele tem diferença. Se você criou a tabela com letras maiúsculas, você tem que dar os comandos com as letras maiúsculas e vice-versa, tá? Para os comandos de execução não tem muito problema, mas o nome da tabela e o nome dos atributos, se criou com um padrão, tem que respeitar aquele padrão. Então toma cuidado se você tem uma instalação Linux nesse sentido. Se criou, adote um padrão. Tá? Se deixou maiúsculo ou minúsculo, a primeira letra maiúscula, aí fica com o gosto de cada um. O importante é, no caso do Linux, seguir o padrão para criação e para os comandos. Tá? Nesse nosso caso aqui, como eu estou no ambiente Windows, não tem diferença. Então eu venho no raiozinho, executei, sempre confiro aqui embaixo, olha, verdinho, beleza. E agora eu venho aqui, vou tentar fazer um refresh, olha, e não me aparece mais nenhuma tabela. Venho aqui e vou tentar dar um desk na tabela. Dei um desk aqui na minha tabela. Pronto, ele já me fala que a tabela não existe, que a tabela não existe mais no banco de dados. Então eu apaguei nesse caso todos os registros, todo o conteúdo e também a definição das tabelas. Beleza? Bom, gente, é isso. Com isso, então, nós já chegamos num ponto onde a gente consegue criar a nossa tabela, modificar a estrutura da tabela se necessário for, criar os atributos com os tipos de dados adequados para armazenar as informações dentro deles e, se for o caso, apagar os registros, apagar a tabela. Então, agora, um exercício para vocês. Peguem agora, criem outras tabelas, tentem criar uma tabela, peguem uma tabela aluno, uma tabela professor, disciplina, livro, tentem criar uma tabela, pelo menos uma no banco de dados, e depois alterem a estrutura da tabela, incluem uma coluna nova, façam esse roteiro que eu fiz aqui, tá? Com os comandos da apostila e tentem fazer um pouco diferente também, tá? Para a gente aprender e fechar essa parte da criação das tabelas. Bom, muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula.